Então, continuando com problemas logísticos. A nossa seleção de surf está brigando. Quer dizer, é muito bacana porque o surf entrou na Olimpíada esse ano, a nossa seleção é, logicamente, por motivos óbvios, a mais indicada, né, a medalhas e tal, porque a gente tem os melhores atletas do mundo, e a seleção brasileira está brigando porque a Vila Olímpica fica a 2 horas, de novo, eles não podem usar transporte público, então a Vila Olímpica fica a 2 horas das praias e dos locais de prova. Então eles não querem ficar tão longe. Então, para eles poderem ficar na praia, o Comitê Olímpico local teria que instalar nas praias não só a estrutura de teste, como de cuidado. Né, se alguém tiver Covid, hospitais e tal. E eles não quiseram fazer isso, porque esse não deve ser o que é absolutamente necessário. Então, criou-se um problema aí. O Comitê Olímpico Brasileiro está reclamando, a delegação de surf... Eu entendo, os caras devem querer treinar, entendeu? Não dá para ficar 2 horas, né? Como é que treina? Como é que faz isso? Né? Quer dizer, tudo vai ser muito esquisito, muito atípico, né? Então, eles estão... Mas parece que, ao que tudo indica hoje, eles vão ficar na Vila Olímpica. Não vão poder treinar tanto quanto eles gostariam, vão ficar na Vila Olímpica batendo papo e esperando o tempo passar, porque como é que você vai e volta de treino? Né? 2 horas para ir, 2 para voltar? Você vai todo dia? Você vai um dia só? E esse treino dá conta de você performar como você performaria? Então, a nossa seleção está com bastante problema. O adiamento, logicamente, quer dizer, antes da Olimpíada tem vários eventos testes e várias competições que são competições preparatórias. Foram todas canceladas também, né? Não aconteceram esse ano. Então, muitos atletas estão sem treinar, o que compromete, de novo, a performance de todos eles. A rotina de treino de todos eles foi completamente modificada. Então, assim, é uma Olimpíada que a gente não sabe direito o que esperar, né? De repente, talvez não seja uma edição de não tantos recordes batidos, sabe? Vai ser uma Olimpíada diferente, porque está tudo muito comprometido. É o que você falou, é muita vontade de fazer acontecer, né? Acho que a gente vai falar no final disso, né? Porque assim, é bizarro, né? O risco, se o risco de fazer e não fazer faz com que eles se sintam compelidos a fazer, o risco de não fazer tem que ser muito absurdo, porque olha quantas coisas, né? E você tem ainda mais um monte de coisa para comentar. E aí, então, pois aí vamos lá da população japonesa, né? Que é outra coisa inédita. A população japonesa é contra os jogos. Eles fazem protestos e o número de protestos só aumenta e o percentual de pessoas que são contra os jogos também só aumenta. Né? Eu tenho esse percentual aqui, eu vou chegar lá, a gente já fala. Mas isso é outra coisa inédita nessa Olimpíada. Que normalmente a população local quer muito a Olimpíada, porque traz dinheiro, traz turismo, aumenta a venda, consumo e tal. Nesse caso específico, a população não quer de jeito nenhum. A Mari está falando, acho que os organizadores da Olimpíada poderiam adiar um pouco mais, porque tem muita coisa para ser adaptada. De repente, estender os dias de evento. Sem contar essa crise sanitária gravíssima ao redor do mundo. Exatamente. Eu, particularmente, acho que adiar um pouco mais não vai resolver. Eu acho que ou faz ou cancela. É a minha opinião pessoal. Adiar um pouco mais, você vai criar mais prejuízos e você vai continuar. Adiar um pouco mais é o quê? 2 meses, 3 meses? Você vai continuar. Isso não vai estar... né? Esse vírus não vai estar dominado no mundo inteiro, né? Em 2, 3 meses, sabe? Eu acho uma grande maluquice isso.
Não sei se a Carol concorda comigo, mas eu acho que a saída eu acho que chega uma hora que tem que puxar o band-aid, né? Ou vai ou não vai. Uhum. Porque também não adia, e você vai criando assim, e os atletas, né, que precisam, vai adiar, então aí você aperta o treino de novo. Você refaz todas as coisas, sabe? As equipes todas esticam seus treinos, você troca. De novo, você vai ter um monte de prejuízos outra vez. A gente vai falar sobre problemas financeiros e os números de prejuízos já são astronômicos. Então, assim, corta mal pela raiz e cancela. Enfim, mas eu não acho que isso vai acontecer. Acho que deveria, mas acho que não vai. Também. Então, numa última pesquisa do jornal Asahi Shimbun, que é esse nome que eu falo super bem, que a Carol falou, que foi no dia 22 de maio, tem uns números interessantes. 73% da população japonesa acredita que não é possível manter um nível de segurança razoável, aceitável, segurança sanitária aceitável durante os jogos. 73%. Cara, é muito mais que metade. É muita coisa. Né? 73% não acredita que é possível estarem protegidos. Aí, outra pergunta. Você é contra ou a favor do evento? Né? Da realização do evento. 83% é contra a realização do evento. Pra vocês terem uma ideia, no mês passado, aí tem assim, sendo que 43% desses 83%, 43% quer cancelar e 40% é como a Carol pensa em adiar. É como a Mari, aliás. Então, vamos comparar esses números com o mês passado. Quando eu falo que esses números só vêm crescendo, dos 43% que querem cancelar agora, no mês passado esse número era 35%. Então, mudou. Dos 40% que querem adiar, esse número era 34% no mês passado. Olha a Inside Out Beauty aí. Oi, Fê, que bom que você veio. E 14% que quer que os jogos aconteçam, no mês passado era 28%. Então, assim, o negócio... Porque, logicamente, à medida que a pandemia piora, a rejeição aumenta. Isso é óbvio. Né? Isso é óbvio. Olha, a Paty também está aí. Então, esses números só fazem crescer. 83% da população japonesa não querer a Olimpíada é outra coisa inédita. Assim, é um número que nunca foi perto de nenhum lugar do mundo. Em todo lugar do mundo, a Olimpíada é um evento muito polêmico. Tem pessoas que acham que é um super investimento, que é ótimo, tem outras que acham que é péssimo. Lá na frente, quando a gente falar de problemas financeiros, a gente vai falar sobre isso. Especialistas dizem que é o pior investimento do mundo, mas, enfim, sempre tem essa turma pró e contra, né? Mas 83% ser contra é muita coisa, né? E quais são os medos da população japonesa? Então, vamos lá. Eles temem, isso eu achei até curioso, que os jogos vão esgotar os recursos médicos para os próprios japoneses. Faz um sentido. Né? Então, assim, eles estão pensando neles, né, de uma certa forma. E, pelo que a Fernanda falou, é bem alto, 83%. Pois é um número inacreditável. Eu não sei como é. Se 83% da população é contra e os caras querem fazer mesmo assim, eu acho que vai acabar fazendo, porque se forem para ser ouvidos, eles já tinham sido, né, gente? Eu acho. Então, eles temem que para a população vai faltar recursos médicos, que é uma coisa a se pensar. Eles começaram a viver um estado de emergência que foi decretado no dia 23 de abril, era para acabar dia 10 de maio, foi estendido até o dia 20 de junho, então de 23 de abril a 20 de junho eles estão em estado de emergência. Começaram com 5 províncias, hoje já estão em 10, incluindo Tóquio e Osaka, que são enormes. Então, o que os japoneses temem é que seja uma sucessão de estados de emergência intermináveis e que eles não consigam sair disso nunca mais, porque a Olimpíada vai trazer mais gente, mais vírus circulando e a tal da cepa olímpica, né? Deixa eu ver o que a Mari falou. A verdade é que eles estão batendo o pé para fazer
o que acham que o prejuízo vai ser muito grande. O problema é que esse tiro pode, muito provavelmente, sair pela culatra e ser muito pior. Com certeza, com certeza. Então, a situação é muito delicada. E a população ainda, apesar deles estarem vivendo estado de emergência desde o dia 23 de abril, agora até o dia 20 de junho, e parece que vai ser estendido mais ainda, eles pedem medidas mais duras, porque a população está em pânico. Eles acham que vai ser um caos sanitário, que não dá para dizer que eles estão de todo errado, né, gente? É muito complicado. E aí tem um risco político agora, porque o que acontece é o seguinte, o primeiro-ministro japonês, o Yoshihide Suga, tô super, né? Tô falando japonês super bem. Fala sério, Carol. Fluente. Você não contava com a minha pronúncia nipônica. Com isso, mas enfim. Realmente. A situação dele é muito delicada, porque, segundo o diretor de Relações Internacionais da Unesp, o Paulo Watanabe, ele diz que se o Covid sair do controle antes ou durante os jogos, a situação do primeiro-ministro é muito incerta no poder. Por quê? Porque o japonês precisa muito de aprovação popular. Então, isso pode botar o cargo dele em risco. E o que acontece é que a legenda dele não tem unidade. Dentro do próprio partido dele, tem muitas pessoas que são contra os jogos. Então, ele está peitando fazer os jogos. Se ele não conseguir fazer disso um sucesso, ou pelo menos não transformar nesse caos pandêmico que está sendo previsto, ele corre grandes riscos da cabeça dele cair. Mas agora ele já comprou essa parada, porque aí é uma conversa dele com o COI. Quando a gente fala, gente, que entretenimento é negócio, é muito isso, sabe? Tem muita negociação, muita conversa por trás. Olha, a Luísa Lengruber tá aí, oi, Lulu. Que bom que você veio. A Didi também. Enfim, mas quando a gente fala que entretenimento é negócio, tem muita negociação por trás de tudo. Não é que a Olimpíada vai acontecer porque eles resolveram que vai acontecer. Tem muita coisa envolvida. O COI pode ter um prejuízo enorme. O COI diz que, quer dizer, o COI não assume isso, mas especialistas dizem que o COI pode ter sério abalo financeiro e o esporte olímpico mundial ser muito afetado, correndo o risco até de não conseguir fazer uma próxima Olimpíada. Então, eles estão negociando muita coisa. O primeiro-ministro japonês está botando o cargo dele em risco para essa Olimpíada acontecer. Não é à toa. Isso aqui, tudo que a gente está vendo, Andréia, isso soa tão... Tem muito mais coisa aí, né? Porque a gente não está falando de qualquer país, a gente está falando do Japão, gente. Um país que os caras são super planejados, os caras são super sérios, altamente competentes. É muito estranho um país que costuma ser tão correto, né? Nas atitudes tão ponderado, tão equilibrado, tomar uma decisão de um risco desses. Tomar uma decisão de um risco desses e se expor a um possível problema de dimensões mundiais. É uma coisa louca. Eles estão medindo, eles não são inconsequentes, nem tomam decisões por emoção. Né? Claro que estão. O buraco é muito fundo aí. É o que eu digo, todo o entretenimento é um negócio. E tem muita conversa por trás disso, sabe? O COI, se ele pudesse, eu tenho certeza que o COI cancelaria, mas ele não pode. Se o governo japonês pudesse, eu tenho certeza que ele cancelaria, mas a essa altura ele acha que ele entende que ele não pode, entendeu? Então é muito complicado. E aí, eu vou só dar uma acelerada aqui para a gente conseguir terminar. Problemas financeiros. Então, vamos lá. O adiamento, logicamente, acarreta prejuízos imensos de patrocínio, direitos de transmissão, que são as duas formas maiores de receita de uma Olimpíada, e, fora isso, ativações, ações relacionadas aos jogos, isso foi tudo adiado e muitas coisas não vão acontecer mais. Por quê? Em termos de patrocínio, ativação e tal, como a gente falou mais cedo.
com esse risco de ser esse caos pandêmico, né, esse caos sanitário, qual é a marca que vai querer atrelar o seu nome a como o New York Times chamou, um super espalhamento de Covid? É muito delicado, né? Olha, a Marilena entrou, oba! Então, é muito complicado. Então, você vê, o prejuízo que ainda pode, fora o que já aconteceu, né, o adiamento teve um custo extra de 2,8 bilhões de dólares, né, que era o custo extra calculado inicialmente, 2,8 bilhões de dólares. Já passou para 15 bilhões. E eles alegam que pode ter ainda, que o prejuízo ainda pode chegar a 3 bilhões, não é nem de custo extra, é de coisas que vão deixar de vender, que vão deixar de fazer. É muito complicado. A Mari está indo, que pena. Beijo, Mari, obrigada por ter vindo. Então, assim, financeiramente é muito complicado. O evento ficou muito mais caro por causa de todos esses cuidados e proteção. Você tem que montar hospital de campanha, postos de, já ia dizer vacinação, postos de testagem, e, enfim, você tem toda essa estrutura, e fora a estrutura de proteger as pessoas, como a Mari falou mais cedo, sabe, aqui uma delegação não encontra com a outra, então várias entradas com várias saídas, enfim, a estrutura toda ficou muito mais cara. A receita de transmissão de uma Olimpíada é de 70%, a de patrocínio 18%, mais ou menos. O patrocínio já está super comprometido, porque qual é a marca, como a gente falou, quer associar o seu nome, é uma coisa que pode ser uma eclosão de Covid mundial. Complicado. A transmissão, o que é a transmissão? É receita de venda de direito para marcas. E aí a gente entra na Globo, que é o que eu queria finalizar aqui. A Globo não está conseguindo vender cota de patrocínio para transmitir a Olimpíada. Então, essa receita também está em risco. E aí, na Universidade de Oxford, tem um economista lá chamado Glenn Fleisberg, e aí eu não tenho a menor ideia de como é que pronuncia o nome dele, porque vou te falar, tem muita consoante e só tem um ezinho, mas eu acho que é assim, Fleisberg, enfim. Ele diz que sediar a Olimpíada é um péssimo negócio, talvez o pior de todos. Então, porque é uma conta difícil de fechar. A Fê está dizendo, você acha que as Olimpíadas poderiam tentar algumas estratégias similares ao Super Bowl desse ano? Não sei se funciona, porque é uma coisa muito grande, né, Fê? Envolve muita gente. Eu não sei, eu acho que não tem como remediar. Na minha maneira de ver, ou faz do jeito que eles estão tentando fazer, ou cancela. Não tem muito como fazer isso. Eu não sei se a Carol pensa diferente. Eu tava aqui pensando, gente, a solução seria digital, né? Agora, como é que você põe nadadores para cada um nadar Os caras têm que estar ali nadando. Mas assim, os esportes ainda que são individuais, você põe, sei lá, piscinas supervisionadas e vai e faz um negócio digital individual, assim, daria até fazer localmente, uma loucura, né? Mas talvez desse, com as pessoas depois talvez também dizendo que não confiaram na solução. Os em grupo, esquece, né? Porque não é um show, são equipes ali competindo. É muito complicado. Cara, eu acho que seria a Olimpíada para fazer a Olimpíada de esportes. Eu acho que ia ser uma virada. Aí você revolucionou não é? a coisa toda. Né? Aí você revolucionou a coisa toda. Né? Enfim. Então vamos lá. A Globo, o único patrocinador que a Globo tem confirmado para a Olimpíada é o Bradesco. Ano passado, quer dizer, na edição do ano passado, eles já tinham confirmado o Bradesco e a Claro. Né? Tiveram que renegociar, porque a Olimpíada acabou, então pagaram com outras coisas, enfim. Só quem confirmou para 2021 foi o Bradesco. A Claro não confirmou. Eles têm 5 cotas de TV aberta em aberto, uma cota ouro, 2 pratas e 2 bronzes. Ele tem as 6 cotas de TV fechada, as 6 estão em aberto.
e 10 para o Globo Esporte. Não tem nada disso fechado. A Globo só passou por uma dificuldade tão grande em 2002, na Copa da Coreia, quando o Brasil estava passando por uma crise financeira, a seleção estava super desacreditada, saiu daqui, que ninguém queria tacar pedra, e deu no que deu, e foi a única vez que a Globo teve dificuldade para vender Olimpíada, parecida com a dificuldade que eles estão tendo esse ano. Para você ter uma ideia, teve um evento, a Globo fez um evento há pouco tempo atrás, que reuniu o plano deles com as cotas e tudo que eles dão, para vender as cotas olímpicas, reuniram representantes das principais empresas, tinha Galvão Bueno lá para conversar com as pessoas sobre a Olimpíada, eles fizeram um vídeo com o Joseph Bach, presidente do COI, falando sobre a Olimpíada, agradecendo a Globo, e mesmo assim, até agora, não confirmaram nenhum patrocinador novo. Então, está complicado. Algumas marcas vão aparecer, sem dúvida nenhuma que vão aparecer, porque a Globo vai facilitar algumas coisas, eles vão flexibilizar essas cotas, marcas vão aparecer, mas está difícil, porque, de novo, quem quer aliar a sua marca a um negócio que pode ser um caos sanitário? É muito complicado. É muito complicado. E aí, por causa da pandemia, a Globo, por outro lado, está reduzindo o investimento que ela ia fazer, ela vai mandar menos equipe, só vai ter repórter e mesmo assim são menos repórter. O estúdio deles de transmissão não vai ser ao vivo, vai ser aqui no Rio. A estrutura toda mudou. Quer dizer, ao mesmo tempo que as empresas não estão querendo investir nesse produto, a Globo também não está investindo muita coisa nesse produto, porque eles não têm nem como mandar o tamanho da equipe que eles mandavam normalmente. A Fê está falando aqui, sim, esportes está precisando de uma Olimpíada. Pois é, a Carol já revolucionou a coisa toda, enfim. Mas eu acho que, cara, seria uma virada tão bonita assim de falar... Não vamos adiar, mas vamos inovar e vamos abraçar o digital. Estamos vivendo no digital mesmo. E aí não teria problema de patrocínio. Aí você acorda do seu sonho e cai da cama, né? Porque... Vou te falar. Ou não, quem sabe. Não sei o que vai acontecer. Eu acho que deveriam já ter cancelado. Eu acho que nessa altura não vão cancelar mais. Agora... eu andei lendo muito sobre esse assunto para a gente bater esse papo aqui, e a preocupação de médicos no mundo inteiro é que seja um caos pandêmico jamais visto. E aí eles até dizem que a decisão deveria ser muito mais pensando na saúde do que pensando pelo lado financeiro, porque sem dúvida nenhuma que financeiramente vai ser um prejuízo sem tamanho, mas que o prejuízo para a saúde pode ser esmagadoramente maior. Então, você pensar nisso é complicado. Olha, é muito complicado, mas eu não sei se eles vão ter essa coragem. A pessoa que assinar essa conta aí, cara, corajosa, hein? Agora resta a gente ver o que vai acontecer, né? Tem um economista japonês, que é a parte do membro do Conselho do Banco do Japão, que ele fala exatamente isso que eu estou falando agora. Esses cálculos, que eles fizeram todos os cálculos do que pode acontecer em termos de pandemia, de vírus, da cepa olímpica e tudo isso e tal, e ele fala que a decisão de manter ou de cancelar os jogos, isso eu estou lendo exatamente aspas dele, tá? A decisão de manter ou de cancelar os jogos deve ser feita sob a perspectiva do risco de infecção e não do prejuízo econômico, porque eles estimam que vai ser um caos sanitário completo. E pode ser, infelizmente. Espero que não seja, porque a Olimpíada é uma coisa tão bacana, né? Eu adoro a Olimpíada. Nossa, e esporte, né, cara? É um negócio tão positivo, é um negócio tão, né, que deveria nos levar, nos elevar, né, nos deixar animados, a torcida, essa competição saudável. Eu adoro a Olimpíada. Eu, às vezes, a Olimpíada, eu me pego vendo esporte que eu nunca tinha visto na vida, sabe assim? Você fica vendo, assim, sei lá, esgrima. Nunca vi uma partida de esgrima na vida, eu não sei nem para quem que eu torço, mas... Enfim, você se pega vendo coisas que você nunca viu e tal. A Olimpíada é uma coisa muito bacana, é muito contagiante,
Mas Então, essa tá a muito Inside Out Beauty tensa. colocou aqui, né, que é fazer esportes como tem as Olimpíadas de Inverno. E as Olimpíadas de Inverno são um exemplo de como a gente vê esporte que pra gente aqui não existe, né? E a gente aprende a olhar ali, fica super interessante. Pois é, eu não sei. Eu acho que a Olimpíada. Eu não sei o que, que eu fiz também, que eu fui mexer nesse Instagram para ver o que a Inside Out Beauty falou. E eu, de repente, dei um zoom na minha cara que eu fiquei gigante. Eu não sei como que eu fiz isso, gente, mas enfim. E eu não consigo desfazer agora. Então eu tenho que ficar para longe, porque senão eu corto a minha cabeça pela metade. Ainda bem que a gente está acabando. Mas, enfim, eu acho uma pena. Acho que a gente tem esse risco todo. Eu não tenho a menor dúvida que eles estão tomando todos os cuidados possíveis e, enfim, para fazer a coisa acontecer. E acho que os japoneses, como você falou, eles são muito sérios, são muito comprometidos. Agora, é rezar para a coisa lá não piorar e não ter esse tal dessa cepa olímpica, enfim, os vírus não acabarem se misturando e criar um novo superpoderoso, porque aí realmente